nas fronteiras do infinito. E começando o bloco Nas Fronteiras do Infinito de hoje, vamos tratar de dois assuntos bem curiosos, que revelam como o universo está longe de ser estático. De início, vamos mergulhar em uma descoberta bastante fascinante recentemente feita sobre a nossa própria casa galáctica, a Via Láctea. O telescópio espacial Gaia da Agência Espacial Europeia tem sido um verdadeiro agente transformador para a astronomia recente, o grande protagonista dessa revolução. Sua missão meticulosa de mapear a posição, o movimento e até mesmo as propriedades físicas de bilhões de estrelas está revelando dinâmicas cósmicas que antes só podiam ser teorizadas em modelos computacionais. E uma dessas dinâmicas, recentemente desvendadas, é um comportamento ondulatório em grande escala do disco galáctico. Durante décadas, os astrônomos sabiam que o disco galáctico não era perfeitamente plano, mas sim deformado, como um chapéu de bruxa meio torto. Mas os novos dados do Gaia mostram que essa deformação não é estática, não é uma simples torção fixa no espaço. A grande novidade é que essa estrutura curvada se comporta como uma onda em movimento. É uma oscilação que se propaga, uma verdadeira vibração que viaja das regiões centrais para as bordas externas do disco galáctico, afetando vastas áreas muito e muito além da localização do nosso Sol. A equipe liderada por Eloisa Poggio, do Instituto Nacional de Astrofísica, foi quem estabeleceu com precisão que esta onda vertical se estende por uma distância impressionante, de pelo menos 30.000 a 65.000 anos-luz do centro galáctico. Para visualizar isso, uma analogia bastante usada é a de jogar uma pedra em um lago. A superfície do disco galáctico, composta por bilhões de estrelas, reage como uma onda que se espalha para fora, de forma muito similar aos anéis concêntricos que se formam na água quando jogamos uma pedra. A precisão sem precedentes do Gaia permite visualizar esse fenômeno de duas perspectivas complementares. Na visão aqui, entre aspas, de cima da galáxia, olhando para o disco como um todo, a onda aparece como uma alternância de zonas, onde as estrelas estão sistematicamente em cima ou abaixo do plano central da galáxia, criando um padrão radial. Já na visão, entre aspas, de novo, de lado, conseguimos ver a deformação já conhecida, onde o disco se curva para cima de um lado e para baixo de outro, e sobreposta a essa deformação, essa nova e sutil ondulação descoberta pelo Gaia. Um detalhe crucial que confirma a natureza de onda desse fenômeno, e não uma simples deformação, está no movimento das próprias estrelas. Elas não se movem verticalmente no ponto mais alto ou mais baixo da onda, mas sim em uma zona ligeiramente deslocada. Este comportamento é um sinal clássico de uma onda que se propaga. É semelhante ao que acontece com as ondas na água, onde as partículas de água não sobem e descem simplesmente no mesmo lugar, mas descrevem trajetórias elípticas. As estrelas, portanto, estão sendo carregadas por essas oscilações que viajam pelo disco, como se surfassem uma onda cósmica. Para mapear essa estrutura complexa com tanta precisão, os pesquisadores precisaram ser estratégicos e focaram em tipos específicos de estrelas. Eles estudaram gigantes jovens, as estrelas variáveis, conhecidas como cefeidas. Essas cefeidas são verdadeiros faróis cósmicos. Sua luminosidade intrínseca varia de uma forma muito precisa e previsível, o que nos permite calcular as suas distâncias com uma exatidão incrível, mesmo em escalas galácticas tão grandes. E como essas cefeidas estão claramente acompanhando o movimento da onda, a hipótese mais forte é a que o gás do disco galáctico, o berçário estelar, também está participando dessa oscilação. As estrelas que nascem desse gás herdam naturalmente esse movimento, mantendo uma espécie de memória da perturbação original. A grande questão que permanece em aberto é o que causou o surgimento dessa onda majestosa. A comunidade científica trabalha com algumas hipóteses principais. Uma delas aponta diretamente para uma interação gravitacional passada com uma galáxia satélite menor, como uma das que orbitam a Via Láctea. Essa pequena galáxia vizinha, que já pode ter sido absorvida por nós ou ainda está em processo de fusão, pode ter dado um empurrão gravitacional no disco, perturbando e iniciando as oscilações que observamos agora. A outra possibilidade, igualmente fascinante, é que a origem é interna. Instabilidades no gás do disco ou movimentos regulares em larga escala dentro da própria galáxia, talvez relacionados à matéria escura, podem ter gerado essas vibrações.
que depois foram transmitidas para as estrelas. Seja qual for a causa, é importante notar que o que Gaia está registrando é o resquício de um evento dramático que provavelmente ocorreu há milhões ou até mesmo bilhões de anos. A galáxia preserva a memória desses eventos em sua estrutura como um arquivo cósmico. A confirmação de que essa onda é real e estável tem implicações bastante relevantes para a dinâmica galáctica. Significa que o disco da Via Láctea não é uma estrutura rígida, mas um sistema dinâmico e flexível que reage e vibra com perturbações. A presença de uma onda como essa afeta diretamente a distribuição dos gases, os locais de formações estelares e a estabilidade geral do disco em escalas de tempo de bilhões de anos. E a jornada de descoberta está longe de terminar, gente. O próximo marco será a quarta divulgação dos dados do telescópio Gaia, que trará informações ainda mais aperfeiçoadas sobre as estrelas variáveis, incluindo as cefeidas. Com esses dados, os astrônomos poderão renderizar mapas tridimensionais ainda mais detalhados e nítidos da nossa galáxia. Esses mapas serão cruciais para testar as hipóteses concorrentes sobre a origem dessa onda. No futuro, a combinação desses dados observacionais com modelagem numérica de alta potência permitirá simulações da dinâmica galáctica com uma fidelidade nunca antes vista. Será possível testar se essa onda é um fenômeno temporário ou de longa duração, e entender como essa oscilação em grande escala está conectada a outras estruturas e movimentos menores dentro do disco galáctico. E se as zonas galácticas nos mostram uma galáxia dinâmica e com memória, é na física fundamental que podemos encontrar as chaves para a vida em ambientes que, à primeira vista, parecem completamente inóspitos. Mudando um pouco de escala, mas mantendo os temas de dinâmica cósmica bastante complexos, um estudo recente traz uma perspectiva verdadeiramente surpreendente sobre a busca por vida. O estudo em questão, conduzido pelas pesquisadoras como Eva Staffini e Juliette Becker, da Universidade de Wisconsin-Madison, propõe uma ironia cósmica fascinante. A teoria da relatividade geral de Einstein, que descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo, poderia ser justamente o fator que torna a vida possível em planetas que orbitam anãs brancas. Tradicionalmente, a caça por vida extraterrestre focava em planetas ao redor de estrelas similares ao nosso Sol, ou nas luas geladas de gigantes gasosos. Planetas orbitando anãs brancas, que são os remanescentes densos, quentes e mortos de estrelas que já esgotaram o seu combustível nuclear, eram considerados candidatos improváveis, quase sempre desprezíveis. Apesar de essas anões brancas ainda possuírem uma zona habitável, uma região onde a água poderia, em tese, existir em um estado líquido na superfície de um planeta, o grande desafio sempre foi a questão das forças de maré. A proximidade necessária do planeta em relação à anã branca para estar nessa zona habitável o torna extremamente vulnerável à influência gravitacional de outros planetas no sistema. Sem um efeito estabilizador, a órbita de um planeta na zona habitável seria constantemente esticada e comprimida por um planeta companheiro, tornando-se oval ou muito excêntrica. Essa deformação orbital gera um calor intenso por fricção no interior do planeta, um fenômeno conhecido como aquecimento de maré. Esse aquecimento desencadearia um efeito estufa descontrolado, evaporando qualquer oceano superficial e tornando o planeta completamente inóspito para a vida como conhecemos. Foi aí que a pesquisa trouxe uma nova possibilidade. Elas usaram simulações de computador sofisticada para modelar esses sistemas compactos e incorporam um fator que muitas vezes é negligenciado nesse contexto: os efeitos da relatividade geral devido ao campo gravitacional intenso da anã branca. A descoberta fundamental é que a gravidade extrema da anã branca causa um efeito sutil, porém crítico, na órbita do planeta, conhecido como precessão do periastro. Essa precessão do periastro é uma rotação gradual do eixo da órbita elíptica, como se a própria elipse estivesse girando lentamente no espaço. Essa precessão prevista há mais de um século pela relatividade geral age como uma força estabilizadora natural. Ela sincroniza os movimentos do planeta de tal forma que impede que a excentricidade orbital, ou seja, o quanto a órbita se desvia de um círculo perfeito, se torne excessiva devido à perturbação gravitacional de um planeta companheiro. Ao executarem simulações comparativas com e sem os efeitos da relatividade geral, as pesquisadoras confirmaram a diferença crítica. Sem a relatividade geral, a órbita se tornava rapidamente muito excêntrica, levando inevitavelmente ao superaquecimento por maré.
Porém, com a relatividade geral incluída, a precessão do periastro mantinha a órbita muito mais circular e estável, o que reduzia drasticamente o aquecimento de maré. Isso, por sua vez, permitiria que a água líquida persistisse na superfície do planeta por bilhões de anos. As implicações disso são bastante profundas. Como as próprias pesquisadoras escrevem, a relatividade geral pode atuar como um escudo dinâmico em sistemas planetários compactos ao redor de anãs brancas. Esse entendimento precisa ser incorporado imediatamente nas futuras avaliações de habitabilidade, pois isso essencialmente expande a zona habitável real ao redor desses remanescentes estelares. Para as próximas gerações de missões de caça de exoplanetas, como as com o telescópio espacial James Webb e seus sucessores, essa descoberta oferece um novo e empolgante critério de seleção. Sistemas de anãs brancas que antes seriam descartados por modelos simplistas, agora se tornam alvos prioritários na busca de bioassinaturas. É notável como uma teoria centenária como a relatividade geral continua a revelar nuances inesperadas e profundas no nosso universo, mostrando que os mecanismos que governam o cosmos podem, em certas circunstâncias muito específicas, criar janelas de oportunidade para a vida nos lugares mais improváveis. Essa pesquisa nos lembra de forma eloquente que os critérios para a busca de vida devem ser constantemente revisitados e refinados, pois a física fundamental pode oferecer mecanismos de estabilidade e proteção onde antes só enxergávamos caos e destruição. E isso amplia o nosso horizonte de possibilidades de maneira espetacular, mostrando que mesmo em estrelas que já morreram, os planetas em sua órbita podem, graças às leis da relatividade, carregar a promessa de mundos verdadeiramente vivos. Das ondas que percorrem o disco da nossa galáxia, revelando o passado de colisões e perturbações, aos delicados e precisos efeitos da relatividade, que podem proteger e nutrir a vida em mundos distantes, fica claro que o cosmos é um sistema dinâmico, interconectado e cheio de nuances que fica até difícil de imaginar, onde até mesmo as leis mais fundamentais da física podem desenhar cenários surpreendentes para a habitabilidade. Espero muito que tenham gostado da nossa exploração aos limites da ciência aqui no nosso bloco Nas Fronteiras do Infinito. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.